Bom dia, amados. Graça e paz, amém? O Senhor tem uma porção da palavra dele esta manhã aos nossos corações. Nós já somos muito gratos a Ele pelo que Ele tem feito aqui na vida de todos nós, não só a partir dessa sexta-feira, mas em tudo quanto nós colocamos a nossa mão para fazer para esse congresso. O Senhor nos fez prosperar. O Senhor nos deu a bênção dEle, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu graça, o Senhor deu paz às nossas famílias, para que nós pudéssemos estar aqui. E isso já enche o nosso coração, e nós podemos tributar a Ele com gratidão, com honra, com louvor, com agradecimento. E nesta manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 10, no verso de 1 a 14. Evangelho de João, no capítulo 10, de 1 a 14. Nós estamos em um congresso cujo tema é Conectados em Cristo. E esta é uma geração da conexão. E nós podemos estar conectados com Ele ou conectados com o mundo. E você, desde o momento que você adentrou este lugar, pode deixar a sua Bíblia aberta, você viu esses banners, esses painéis, e perguntando se nós estamos conectados com Deus, se você curte o pecado ou se você curte a santidade, qual é o seu status para Cristo. Você está disponível? Você está ocupado? Você está ausente? Você se faz de invisível, mas ao olho dele tudo se vê, e você não pode se ocultar da presença dele? Ou você está offline? Como é a sua Bíblia? A sua Bíblia está ligada? Você é ligado na palavra? Porque você só pode ser chamado de jovem, de uma geração, de um avivamento, se você amar e desejar a palavra dele. Isso é que faz um avivamento. Quando tem palavra, quando tem as escrituras sagradas, fazem arder o seu coração, não importa o teu tempo, não importa a sua idade, quando isso faz arder, e quando a palavra gera no seu coração uma adoração profética, quando você louva e adora, e quando a adoração faz o seu coração ser um coração quebrantado na presença do Pai, aí nós podemos dizer: nós somos a juventude da geração do avivamento. E nós vimos ali, para estar ligados em Deus, nós precisamos desconectar das coisas do mundo. E para desconectar das coisas do mundo, nós precisamos acessar a cruz de Jesus Cristo, porque não existe evangelho sem cruz, não existe vida sem que a carne esteja morta e a vida de Jesus seja extravagante dentro da nossa vida. E por isso, em João, no capítulo 10, verso 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele lhes dizia. Tornou Jesus, pois, a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim, eles são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ele diz: eu sou a porta de Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para quem tenham vida e a tenham com abundância.
diz o Senhor. Mas ele diz no verso 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. De Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Amado Deus, Jesus, pastor amado da igreja, noivo amado da igreja, é a Ti, Senhor, que nós, Pai, no nome de Jesus, rogamos a Ti, fala conosco nesta manhã, Senhor, que diante das inúmeras conexões, que todas elas se calem nesta manhã, e que nós somente acessemos agora o Teu trono, que haja um livre fluir da Tua graça, que a Tua palavra seja ministrada em graça, em verdade, Pai. No nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, e que os nossos corações sejam agora cativos ao ouvir da Tua voz. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. As muitas vozes da conexão. Estar conectado pode gerar muitas vozes. Amados, cada geração tem a sua leitura. Uma geração, ela tem um período de 40 anos. Cada geração tem uma leitura, cada geração tem uma tônica. Cada geração levanta uma bandeira, cada geração escreve os seus ideais. E é preciso fazer uma leitura da geração da qual você faz parte, uma leitura da geração em que você foi inserido, uma leitura da geração que você foi chamado para fazer parte, mas não apenas para ser uma pessoa que esteja sempre offline na sua geração. Você foi chamado para fazer uma leitura da geração a qual você foi confiado que você a marcaria. Mas não são com as marcas da tua vontade, não são com as marcas daquilo que está na sua vida, das suas escolhas pessoais e próprias, e que estão muitas vezes desconectadas do trono, daquilo que é a vontade do Pai para a sua vida. Mas você foi chamado para colocar nessa geração as marcas de Cristo, assim como o apóstolo Paulo disse: eu carrego em mim as marcas dele. A marca da rejeição por parte daqueles que não reconhecem a cruz de Cristo. As marcas de ser rejeitado no meio onde você anda, no meio onde você vive, na sua escola, na sua faculdade, mas as marcas daquele que não vai negociar os princípios da palavra de Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo disse: eu carrego essas marcas, as marcas de quem conhece o seu Senhor, as marcas de quem conhece a voz do bom pastor, as marcas daquele que no Evangelho de João diz: eu conheço as minhas ovelhas. Mas ele não para por aí. E delas eu sou conhecido. Nós devemos carregar estas marcas. As marcas de quem conhece e as marcas de quem se permite conhecer. Você se permite conhecer? Você é conhecido, você se abre inteiramente para Ele e diz: Pai, me conhece, Espírito Santo, esquadrinha, me vasculha, faz uma varredura, olha para dentro de mim, eu quero ser conhecido e eu quero me conhecer a partir do momento que eu vejo em Ti a revelação do propósito para qual o Pai me criou. Que geração é esta? Que geração é esta? Qual é a leitura desta geração?
É com muito temor e tremor que eu me aventuro nesta manhã e peço o Espírito Santo para guardar o meu coração, a fazer uma leitura desta geração. Esta é a geração da informação. Esta é a geração da velocidade. Esta é a geração que você vive. Tudo tem que ser ultra, mega rápido. E porque nós nos habituamos a isso. Essa é a geração da navegação. Cristóvão Colombo ia ficar roxo de raiva. Melhor, verde, porque é tudo verde e laranja aqui. Cristóvão Colombo, ele ia ficar verde, ele ia ficar laranja. Sabe por quê? Porque ele é conhecido pelas suas imensas navegações, mas ele não sabia que ia existir uma geração que iria navegar sem mesmo pegar um bote, ou um barco, ou uma lancha, ou um navio. Que você ia navegar sem sair de casa, com o celular na mão. Que você ia poder navegar pelo mundo, por todos os países e falar com outras pessoas sem precisar sair de casa. Eles não sabiam desta época. E é isto, ser a geração da informação, ser a geração de que tudo é rápido, gerou coisas que são muito boas. Porque nós podemos pregar o Evangelho, porque nós podemos testemunhar da cruz de Cristo, porque nós podemos enviar, falar, aconselhar pessoas estando distantes, porque nós podemos hoje pregar aqui e muitas pessoas estão acessando em todo o mundo pela internet o que nós estamos falando aqui. Mas não é só isso. Seria tão bom, seria tão saudável que a conexão fosse apenas essa. Mas sabe o que é que a geração da informação tem colhido do lado negativo? E eu sei que o Espírito Santo vai completar toda a obra. Eu não vim falar nesta manhã da conexão com o pecado, porque Deus vai completar a obra, Ele confiará a outro. Mas o que eu vim dizer aqui, nesta manhã, o que Ele colocou no meu coração, é que a conexão tem gerado muitas vozes. Mesmo estando conectados em Cristo, mesmo sendo deles, aliançado com eles, muitas vozes têm sido geradas da conexão. Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte. Jesus dá uma palavra aos seus discípulos e Ele diz: ó, está chegando a hora que eu vou voltar para o Pai. Mas uma coisa eu lhes digo: eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão sem apoio, vocês não ficarão sem um ombro, vocês não ficarão por aí vagando. Eu lhes darei o Espírito Santo e Ele vai fazer morada em vocês, e vocês terão uma identidade, vocês serão chamados de filhos, e esse Espírito vai revelar ao seu coração o que é que você é diante do Pai. Você não será órfão. Mas o mesmo Espírito, Ele diz: eu vou separar. Porque Jesus falava com eles boca a boca. Era uma conexão apenas. Jesus falava com eles boca a boca e a voz era audível, a voz de um homem. Havia apenas uma conexão. Mas aí Ele diz: olha, eu vou separar para mim homens que serão pastores, que serão mestres, que serão doutores, que serão evangelistas. Eu vou separar homens que serão apóstolos. Eu separarei no meio do povo.
e eles serão porta-voz. E eles cuidarão do meu povo, e eles apacentarão o meu povo, porque eu tenho que ir. E aí gerou, não era apenas mais uma voz, mas gerou outras conexões, que era para estar conectado nele, em um só batismo, em um só espírito, em uma só palavra, no mesmo pensamento. Mas nós somos humanos. Nós somos humanos. E aí, amados, ontem o pastor Chico Malaquias perguntou o que era doutrina. O que é doutrina? Porque a palavra que ele leu diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eles perseveravam na doutrina. E o que é doutrina? A doutrina não pode ser uma que é aqui, outra que é acolá, em todo canto. A doutrina, ela é universal. Doutrina é princípio, é norma que vai nos levar à vida eterna. E as outras coisas são preceitos. E o que nos difere como tribos, e o que nos difere de uma igreja para outra, ambos sendo igreja do Senhor. As tribos de Israel eram assim. Uma fará a leitura do tempo, a outra é forte para lutar, este vai navegar. Tinham características diferentes. Essas características são preceitos. A doutrina é uma única doutrina: salvação, redenção de pecados, justificação. Isto é doutrina e é universal, que Jesus Cristo se deu por nós, e Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele vive e reina eternamente, e nós vamos nos apresentar diante de um juiz. Isto é doutrina. Agora cabe a nós fazer a maior escolha da nossa vida. Você vai se apresentar diante do juiz com advogado ou sem advogado? Porque o nosso advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho coragem de me apresentar diante do reto juiz sem o meu advogado, para dizer para ele: Pai, eu já fui homem, e eu sei o que é passar as limitações dessa humanidade. Tem misericórdia da minha filha. Então essa é uma escolha, a escolha de todos os dias. São muitas vozes. Na minha geração, a gente não tinha tantas vozes para ouvir. Nós íamos para a casa do Senhor, ouvíamos a pregação do homem e da mulher de Deus. Quando o din-din dava, a gente viajava, economizava, investia para participar de um congresso. E ali a gente ouvia outras coisas, mas voltávamos para a nossa casa e nós tínhamos essas vozes para ouvir, para honrar, para respeitar. Mas hoje, com a geração da informação, com a net, o que aconteceu? São tantas vozes, e essas vozes vai ser bênção ou vai ser maldição na sua vida. Isso é uma escolha. Porque você pode hoje ouvir uma pregação na congregação a qual Deus te plantou, e você pode chegar em casa e acessar um pastor de qualquer lugar do mundo, e você pode ouvir o teor de qualquer mensagem que você escolher. E se você não tiver maturidade, você daqui um dia olha e não sabe mais qual é a sua identidade. Não sabe mais qual é a sua identidade. Porque você passa a se confundir, são tantas coisas, preceitos diferentes, preceitos que são ditos como doutrinas, como usos e costumes que não são doutrinas. E onde é que você vai amadurecer para você poder julgar quais são as vozes e vozes? Quando você se alimentar da palavra genuína, da palavra,
daquilo que está registrado aqui. Porque muitas vezes é tão fácil clicar e para acessar o que alguém está dizendo sobre isso, e isso tem levado uma geração a ter preguiça de comer o pão que é fresco todo dia da mesa do Pai. É isto que vai te fazer capaz para vencer na sua geração. É isso aqui, é comer este pão que vai te fazer capaz. Capaz para que quando você acessar, você saber comer o peixe e jogar fora as espinhas. Capaz para quando você dizer isso, isso aqui eu fiquei em dúvida, eu vou procurar o meu pastor. Capaz para pedir a Deus o discernimento, porque há tantas vozes. E isso vai passar por sua escolha. E a sua escolha vai passar por sua vontade, como diz o pastor Juliano ontem à noite. Vontade e escolha. São tantas vozes. Mas você precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa saber qual é a sua identidade. Eu sou filho de Deus. Essa é a sua principal identidade. Mas dentro dessa identidade, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas eu tenho uma identidade de corpo, eu tenho uma identidade da minha congregação, eu tenho uma identidade. Amados, existe um caminho muito perigoso para essa geração. E você que é de Deus, você que tem o Espírito Santo na sua vida, tenha muito cuidado com o caminho da soberba. É a geração que tudo sabe. É a geração que no momento ele pode estar na escola, ele pode estar na faculdade, ele pode estar na igreja, ele pode estar em qualquer lugar, e ele está acessado a tudo, e de repente alguém fala alguma coisa, naquele momento até um professor, ele pode pegar ali um celular, acessar o Dr. Google e dizer assim, não é isso aí que você falou, não, é na tampa da lata. É a geração que tudo sabe. Cuidado com a soberba, porque a soberba, ela precede a queda. A soberba é um caminho que Satanás dá corda, para que você ache que você é o tal, para que você ache que você é a tal, para que você passe a se sentir a melhor, a bolachinha mais crocante do pacote. E Jesus Cristo está dizendo, você não é nada sem mim, e sem mim você não pode fazer nada. Abra a sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 4. Versos 5 e 6 diz assim: Ou cuidai vós em vão, que diz as Escrituras, o Espírito que nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. O Espírito Santo tem ciúme da habitação dele. O Espírito Santo tem ciúme de você, porque você é habitação, você foi uma fonte, é uma fonte selada para o desfrute somente dele. Ele tem ciúme, mas ele diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Não se ensoberbeça, não se ensoberbeça, não se ensoberbeça. Essa é a palavra do Espírito Santo esta manhã. Não se ensoberbeça. Vá mais para frente, 1 Pedro 5, do verso 5 a 9. 1 Pedro 5, do verso 5 ao 9 diz assim: Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos,
Sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos, pois, de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos que estão em todo o mundo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Cuidado com a soberba. Você pode ter uma graduação muito maior do que o seu pastor. Pode. O seu pastor pode ter feito um curso de teologia, pode ter terminado o ensino médio, ter feito um curso de teologia. Você pode já estar terminando o mestrado, entrando no doutorado. Você pode ter toda a capacitação acadêmica, você pode ter muitos títulos, mas Deus o escolheu e o chamou e colocou as mãos e a unção sobre ele, e ele foi chamado pastor. E você não pode mais ser pastoreado por causa dos teus títulos. Você não se permite mais apacentar por causa do seu currículo. Que geração é essa? Que geração é essa? A geração da soberba. Satanás, ele usa de muitas sutilezas e tem apresentado a essa geração uma soberba, uma geração que tem acessado tanta informação, que tudo é mais fácil. Há 20 anos atrás, eu fui a primeira jovem a fazer, a segunda jovem a fazer faculdade no ministério onde eu estava. Há 20 anos atrás. Hoje eu quero ver cada dia mais jovens entrando nas universidades, fazendo cursos, estando além, salgando onde eles forem ali colocados para salgar. Mas cuidado com a soberba, porque a soberba, ela precede a queda. Cuidado com a soberba, porque o caminho da soberba passa quando você vai ao culto e você não consegue mais cultuar ao Senhor, porque você está preocupado em analisar o culto. Culto é serviço. E quando você se apresenta no Senhor, você tem que se apresentar com suas mãos. O que é que você traz diante do altar do Senhor quando você levanta as suas mãos? E você passa a analisar o culto como se você não fizesse parte dele, como se você estivesse fora dele. E o Senhor olha para você, quer receber adoração, quer que você levante as suas mãos, mas você está tão preocupado em analisar o que você não gosta. Tem uma música que eu não gosto. Tem aquela música, eu não sei quem é que canta, não tenho nada contra a pessoa que canta, mas eu não gosto da letra, né? Você chorou, você não quer. Quando acaba você está molhado de lágrimas assim, não sei o que, nananana, do chorou. Aí depois fala assim, que quando o crente chora, Deus atende. Não tem essa música? Eu não gosto dela porque tem vezes que crente chora de calundu. E Deus não vai atender calundu de crente, né? Então, mas não é por isso que naquele momento eu não posso adorar o Senhor, eu não posso fechar os meus olhos, eu não posso falar em mistério com meu Deus, eu não posso adorar o Senhor. Cuidado, porque muitos têm depreciado os seus líderes.
Nós somos inteligentes, amados. E esta geração é para aproveitar de uma forma que essa informação seja para a expansão, seja para o crescimento, seja para que o reino de Deus se expanda na face da terra. Nós somos inteligentes. Nós precisamos, nós enxergamos as coisas. Nós não somos alienados. Mas nós não podemos fazer disso uma base para quebrar princípios, para furar princípios, porque nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser honestos. Honestidade com os nossos líderes. Honestidade de poder dizer para quem de direito aquilo que nós estamos disseminando a outros. Honestos. Porque quando nós respeitamos os princípios da palavra de Deus, muita coisa já não é mais válido diante da pessoa. Quando o pastor Paulo falou que eu trabalho com ele nesta rede, eu trabalho com este homem que é um pastor, eu tenho convivido com ele, com a sua esposa, com os seus filhos esses dias. Eu sou mais velha do que ele. Eu tenho uma outra formação, sou uma profissional de saúde, tenho 3 pós de saúde pública, de gestão de sistema de saúde, mas quando eu estou com ele, isso para mim passa a ser nada, porque eu tenho que aprender com ele, e eu aprendo com ele, porque ele é um diplomata. A primeira vez que eu vi com a testa franzida, até o cabelo fez um cacho na frente, foi ontem, quando a chuva desceu e o pastor Juliano não chegou. Estava demorando. Aí eu mandei um torpedo para ele. É a primeira vez que eu lhe vejo assim preocupado. Porque ele é um diplomata, ele sabe administrar problemas, crises. Eu tenho que aprender, eu tenho que me submeter. Não importa a minha idade, não importa a minha formação. Não importa. Amados, o evangelho que nós pregamos é o evangelho genuíno. É o evangelho verdadeiro. Este é o evangelho. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. É este evangelho que você está sendo chamado a aprender, a mergulhar, a comer, a degustar, a meditar nas boas novas do Senhor. No evangelho da verdade. Tem muitas pessoas que gostariam, tem muitos cristãos hoje que gostariam de retornar, de fazer uma viagem de volta. Ah, como eu gostaria de retornar à igreja primitiva. Amados, isso não será mais possível. Tem muitas pessoas que estão querendo fazer uma viagem de retorno à igreja primitiva. Isso não será mais possível. A igreja hoje é a igreja do ano de 2013. Amados, nós estamos já perto de entrar no ano. Queridos, nós somos dessa geração. A revelação é progressiva. O inimigo também tem batido com mais força neste tempo. Mas essa é a nossa geração. Nós não vamos poder voltar para trás. Nós não vamos poder encontrar em lugar nenhum algo que seja extremamente puro sem uma ação humana. Porque para ser algo completamente puro sem ação humana, Deus tem que nos fulminar. Por causa que nós somos humanos. E na igreja primitiva, amados, havia problemas na igreja primitiva. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não havia escrito as suas cartas fazendo uma correção na trajetória da igreja. Quando o apóstolo Paulo fala em Coríntios, quando vos ajuntais para comer na ceia, esperai uns pelos outros, quem tiver fome come em casa. Sabe por quê? Porque na igreja primitiva eles estavam se ajuntando e muitas vezes saíam embriagados da ceia do Senhor, e estavam lá para encher a pança com glutonaria lá na ceia do Senhor. Esta também
era a igreja primitiva. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, dizendo que eles estavam havendo dissensões e divisões entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Isto era no seio da igreja primitiva. E o apóstolo Paulo diz: não vão por esse caminho da dissensão. Um planta, outro rega, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então, amados, nós temos que olhar para frente. E nós temos que nos permitir, na nossa geração, sermos apacentados. Você viu naquele texto que nós lemos no Evangelho de João, que Jesus é o nosso bom pastor, e Ele é pastor da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Ele é o nosso bom pastor. Mas Ele investiu autoridade em homens, para que a gente possa ser apacentado. E quem vai, sabe por quê? Quando você se deixa apacentar de longe, tem pessoas que instituíram para si, pastores que estão muito distantes. Se a pessoa está numa região onde o evangelho não chegou, onde não tem um corpo, são as exceções, isso é bênção. Mas no dia mau, quem vai te visitar? Quem vai te consolar? Porque pastores, líderes, eles não são feitos apenas de oratória. Eles são feitos de cuidado, de madrugadas, de investimento, de hospitais, de funerais, de festas, de nascimento. É muito mais do que somente uma oratória. O último texto que nós vamos ler, abre a sua Bíblia em Judas. E esses versículos que nós vamos ler de Judas, é para você curtir, é para você clicar, é para você abrir aí, curta mesmo esse texto. Diz assim no verso 20: mas vós, amados, edificando a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de algum que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador, nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Edifique a sua fé, ore no Espírito, edifique a sua fé, tenha piedade dos que estão com dúvidas, e tenta arrebatar do fogo, com misericórdia e temor, daqueles que estão se perdendo, daqueles que estão abandonando o caminho, porque Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar na vossa geração. Aquilo que não te agrada, coloca diante do Senhor em oração, no secreto do teu coração, coloca diante dEle. Coloca diante do Senhor aquilo que não te agrada. Coloca diante do Senhor as tuas dúvidas. Coloca diante do Senhor. Nós precisamos, na geração da informação, que você aproveite isso para a glória de Deus. Que você não seja soberbo. Que você não perca a sua identidade. E que você seja humilde
e que no tempo de Deus Ele vos exaltará. No tempo dEle, é Ele quem vai te exaltar. Você é convidado nesta manhã a voltar o caminho da inocência. Fique de pé. Sabe, coloca diante do altar do Senhor os seus títulos, tantos saberes, tanta informação, que o sábio de Eclesiastes diz que até isso aí causa enfado na alma da gente. Às vezes a gente enfada. Quem já passou aí para defender tese, às vezes está enfadado, não está, Maria José? Eleni, está enfadado na carne, já viu tanta coisa, o olho já está vesgo, não consegue mais ver tanta coisa. Aí você chega diante do Senhor e o rio flui. Volta ao caminho da inocência. O caminho da inocência, em que você ouve a voz de Jesus e Ele te conhece e você conhece a voz dEle. Coloca os seus saberes diante do altar do Senhor. Arrepende-te da tua soberba, da geração que tudo sabe. Permite Jesus segurar nas tuas mãos. Você quer arrastar Jesus para o lugar dos seus saberes? Permite nesta manhã se fazer como uma criança, e que Ele segure nas tuas mãos e te leve ao caminho onde Ele quer te levar, como uma criança que confia que o adulto vai fazer o melhor. Glauco. Ai, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ai, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ai, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ai, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ai, que saudade de andar contigo pelo jardim na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ai, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi desse jardim da inocência. Oh, 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 oh. Ai, que saudade de Enquanto
Glauco vai cantando a meia voz, fala para o Senhor o que está no teu coração. Você vai orar enquanto o Glauco vai ministrando. Confessa ao Senhor a tua solidão, a tua soberba, a solidão das tuas escolhas. Aonde você abandonou os marcos? Volta e arrepende-te, porque o Senhor continua no mesmo lugar. Foi você quem mudou e não Ele. Você está com saudade de sentir aquela comunhão do fogo que arde, da chuva que desce. Arrependa-te. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ai, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ai, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ai, que saudade de andar contigo pelo jardim na viração do dia. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ai, que saudade de dizer a ti tudo que aprendi desse jardim da inocência.